dia! Lembre-se que o que faz o seu dia é você. Todos podem aprender, mas não no mesmo dia, nem da mesma maneira. Então, cada criança, cada aluninho tem o seu tempo de aprendizagem. Alguns têm mais facilidade, vão aprender mais rápido, e outros vão demorar um pouco mais de tempo. Mas todo mundo um dia vai aprender. Precisa o quê? Ter paciência e não desistir jamais. E hoje, dia 18 de setembro de 2020, sexta-feira, vamos dar início a mais uma aula e encerrar a nossa semana com chave de ouro. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos ver no livro Buriti mais Português, a parte de acentuação, palavras com tio. Em matemática, nós vamos ver dos numerais 530 até o 539. E vamos dar continuidade àquela aula de meios de transporte que nós vimos outro dia em geografia. Hoje nós vamos falar de trânsito. Espero que vocês gostem. Peguem o livro, então, Buriti mais Português, na página 137 e 138. Então, hoje nós vamos ver o som nasal tio. Nós temos duas caixas. Uma caixa tem uma maçã e a outra caixa tem um coração. Tanto a palavra maçã quanto a palavra coração, nós sabemos que tem um tio. Quando nós estamos trabalhando a parte de ortografia, que a gente faz as famílias silábicas, sempre a última, normalmente a gente coloca aquela terminada em ão. Por exemplo, a, i, o, u, ão. Ba, bebi, bobu, bão. Pa, pepi, popu, pão. Ma, memi, momu, mão. Essas sílabas terminadas em ão, elas têm um tio. Então, aqui, nesse caso da maçã, algumas palavrinhas vão terminar em an, não em ão. Por exemplo, maçã. No caso de coração, já vai terminar em ão. Então, vocês vão olhar, número 1. Todas as palavrinhas que terminar em an, vocês vão colocar número 1. E as palavrinhas que terminarem em ão, vocês vão colocar número 2. Então, vamos ver. Tobogã, rolimã, avelã. Essas três palavrinhas terminam com an. Tobogã, rolimã e avelã. Então, vocês vão colocar número 1. Agora, avião, beliscão, ração. Avião, beliscão e ração. Essas três terminam em ão, que se parece com coração. Então, vocês vão colocar número 2. Passando agora para o primeiro exercício, copie as palavras nas colunas corretas. Então, vocês já entenderam as palavras que terminam em an e as que terminam em ão. Agora, nós vamos distribuí-las nestes dois grupos. Um grupo com an e o outro grupo com ão. Então, vamos ver. Irmã. Termina com an, ó. Então, vamos colocar aqui. Irmã. Botão. É ão. Botão. Rã. Termina com an. Pulmão. Então, vamos colocar aqui. Pulmão. Terminou com ão. Leão. Também no grupo de cá. Terminou com ão. Órfã. Fã. Terminou com an. Então, vai ser no primeiro grupo. Pão. Pão terminou com ão, então é aqui no segundo grupo. Alemã terminou com an no primeiro grupo. Adição terminou com ão no segundo grupo. Fã no primeiro grupo porque terminou com an. Loção. Loção terminou com ão, vocês vão colocar no segundo grupo. Romã terminou com an, então no primeiro grupo. Número 2. Escreva uma palavra que termine com ãe. Bem fácil. Mãe. Leia em voz alta estas palavras. Então, agora nós vamos ler juntos, tá? São palavras parecidas, só que por conta de um tio ou de outra acentuação, essas palavras vão ficar diferentes. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas acentuações no momento que a gente for escrever as palavrinhas.
Então, vamos ler. Vila, vilã. Bala, balão. Milho, milhões. Lá, lã. Trilho, trilhões. Fá, fã. Poço, poções. Lima, limão. Manha, manhã. Viola, violão. Pia, pião. Trova, trovão. Então, essas palavrinhas são para vocês treinarem a leitura em casa. O tio é um sinal gráfico usado sobre as letras A e O. Ó, vilã na letrinha A, milhões na letrinha O. Então, eu vou utilizar tio sobre a letrinha A e a letrinha O, para indicar que elas têm som nasal, som nasal. É um som pelo nariz, ó, coração, maçã, é um som diferente, tá? Passando agora para a página 138. Número 4. Complete os quadrinhos com as palavras abaixo. Então, nós temos aqui palavras com tio. Vamos ler? Navegações, talismã, vulcões, brasão, campeã, anã, tubarões, capitão e escuridão. Vocês vão observar dentro dessa cruzadinha onde se encaixam essas palavras e vão completar a cruzadinha. Então, aqui no primeiro, ó, talismã, talismã, anã, anã. Depois, brasão, navegações, tubarões, vulcões, capitão, escuridão e campeã. Passando agora para o número 5, organize as palavras da atividade anterior com ão e ões. Então, vocês vão olhar aqui. Todas terminadas em ão, vocês vão escrever na primeira linha. As palavrinhas terminadas em ão, vocês vão escrever na segunda. E ões aqui na terceira. Então, vamos ler uma por uma e nós já vamos encaixando. Navegações. Terminou em ões, então é aqui. Navegações. Talismã, na primeira linha. Talismã. Vulcões. Aqui também. Vulcões. Brasão, aqui na segunda linha. Campeã, na primeira linha. Anã, também na primeira linha. Tubarões, aqui na terceira. Capitão, na segunda linha. Escuridão, na segunda linha. Agora, nós vamos completar como se fosse um plural. Um balão, 3 balões. Uma romã, 4 romãs. Um cão, 2 cães. Um grão, 5 grãos. Hoje nós vamos recordar então aqui a ortografia do C e do G. Escreva galo ou calo. Então, vocês vão ver qual é a ortografia correta e vão completar ou com G ou com C. No meio da madrugada, canto alto, não me calo. Ao raiar da alvorada, eis-me aqui o velho galo. Calo, galo. Agora que vocês terminaram o livro, vocês vão pegar o caderno de classe, vão fazer o cabeçalho de hoje. E na sequência, nós vamos continuar os numerais e nós paramos no 529. Então, nós vamos dar continuidade. Então, vamos representar os numerais com o material dourado. 100, 200, 300, 400 e 500. 510, 520 e 530. 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 539. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome dos números, todo mundo lendo junto. 530,
531, 532, 533, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 539. No caderno de classe hoje é somente essa parte de numerais, tá bom? Agora nós vamos passar para a geografia e nós vamos estudar um pouquinho a lição lá do livro de geografia de vocês, que ficou lá na escola. Eu coloquei algumas partes importantes para a gente estar lendo, né, e refletindo um pouquinho, que é a parte de trânsito. Então, essa parte aqui é só explicação, não tem que fazer nada, tá bom? Só para entender. O trânsito. Trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas e rodovias. No trânsito, podemos ser pedestres, condutores ou passageiros. O pedestre é quem circula a pé. O condutor é quem conduz um veículo. O passageiro é quem está sendo transportado em um veículo. Veículo: qualquer meio de transporte, exemplos: automóvel, motocicleta, ônibus, bicicleta e trem. Então, qualquer meio de transporte que te leve de um lugar até outro, ele é chamado de veículo. Então, nós temos aqui o trânsito numa cidade grande, trânsito de veículos e pedestres em ruas do município de São Paulo, do estado de São Paulo, em 2014. Em 2014, dá para perceber que não tinha tanto movimento. Hoje em dia tem bem mais movimento nessas avenidas, tá? Organização do trânsito. As leis e a sinalização organizam a circulação de veículos e de pedestres nas ruas. As leis e a sinalização devem ser respeitadas por condutores, passageiros e pedestres, pois contribuem para a segurança de todos. Imaginem se não tivessem uma organização do trânsito, onde cada um pudesse andar para qualquer lugar. Se não houvessem as regras e as leis de trânsito, cada um iria fazer o que queria. A gente sabe que já acontecem muitos acidentes. Imaginem, então, se não houvessem as leis de trânsito, essas regras, esses sinais, para dar uma controlada em toda essa situação e organizar o trânsito. As leis e a sinalização organizam a circulação de veículos e de pedestres nas ruas. As leis e a sinalização devem ser respeitadas por condutores, que é os que conduzem o veículo, passageiros, que andam junto com os condutores, e pedestres, pois contribuem para a segurança de todos. A pessoa que conduz, principalmente, ela tem que estar sempre atenta. Ela não pode beber, ela não pode falar no celular enquanto ela está dirigindo, porque ela tem que manter a máxima atenção naquilo que ela está fazendo. Como nós sabemos que existem pessoas que não respeitam o trânsito de uma maneira geral, então precisou fazer o quê? As leis de trânsito, para poder tentar colocar um pouco de ordem nessa bagunça. As leis são regras que estabelecem o que é permitido, o que não é permitido fazer no trânsito. Então, as leis são regras que estabelecem o que é permitido e o que não é permitido fazer no trânsito. Aqui nós temos duas situações. As crianças devem ser transportadas no banco traseiro, em assentos adequados à idade e com cinto de segurança, é lei. Então, lá na própria historinha que eu estou contando para vocês, deixei lá no grupo de estudos, a turminha da Mônica, elas questionam, né? A Magali queria andar no banco da frente e o pai dela falou que não podia. Por quê? Porque criança, pela lei, a criança deve sentar no banco de trás. E quando a criança é muito pequena, ela precisa sentar aonde? Num assento de elevação. Quando ela é bebê, tem que colocar numa cadeirinha. Mas se ela já não necessita mais de cadeirinha, mas também ela não tem um tamanho suficiente para poder se adequar ao cinto de segurança, então precisa colocar aquele assento de elevação, a criança senta e aí o cinto
dá para passar tranquilamente, de uma forma que não enforque a criança. Porque se ela fica pequenininha, sem um assento de elevação, o próprio cinto de segurança pode estar enforcando a criança. Você sabia que é lei todos os ocupantes do veículo utilizarem o cinto de segurança? Por que está entrando em questionamento isso daí? Porque tem pessoas que acham assim, só os da frente usam cinto de segurança. Por quê? Eu vou passar, o policial vai ver se o meu cinto, se o cinto da minha esposa, só os que estão na frente estão de cinto, então tá tudo bem. Mas só que não é isso. Vocês estão tapeando a vocês mesmos. Porque os passageiros que estão no banco de trás, numa batida, eles estão correndo risco. Então não basta pensar em vocês ou tentar tapear e enganar o policial. Porque vocês estão fazendo mal a vocês mesmos. Então, todos os ocupantes do carro deverão estar de cinto de segurança. Sinalização de trânsito. As placas de trânsito orientam condutores e pedestres. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui uma placa de área escolar. Normalmente essa placa tem próximas escolas. Semáforo à frente, sempre próximo ao semáforo. E esse daqui indicando quando tem faixa de pedestre. Essa placa vem para indicar o tráfego de bicicletas. Essa, velocidade máxima permitida. Então, por exemplo, se tiver 20, é porque o carro não pode andar mais que 20. Tem que andar só até 20. Se tiver 80, só pode andar até 80. Se tiver 100 km por hora, no caso das rodovias, você pode andar até 100. Deu para entender? Proibido estacionar. Essa plaquinha aqui tem 3 que parecem com ela, que é essa daqui, que é sem cortar, que é o estacionamento regulamentado, ou seja, você pode parar e estacionar. No caso dessa daqui, proibido estacionar, ela tem um cortezinho só. Você pode dar uma paradinha rápida, mas você não pode ficar estacionado naquele local. É somente uma parada rápida para alguém descer, por exemplo, ou para poder embarcar alguém. Agora, existe uma outra que ela é cruzada aqui, como se fosse um X. Nesse caso, se vocês encontrarem essa placa, significa que naquele local não pode nem parar e nem estacionar. Nem essa paradinha rápida vocês não podem. Então, ela é proibido parar e estacionar. Eu coloquei aqui algumas placas para vocês observarem que as placas não são todas iguais. Existem placas com formatos diferentes e com cores diferentes. Algumas placas são utilizadas mais na cidade e outras mais na rodovia. E cada uma tem a sua função. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Alguns tipos de placas. Cada tipo de placa possui formas e cores diferentes. Placas de regulamentação. São essas daqui, ó. As de regulamentação. São brancas, contornadas em vermelho, com símbolos em preto, e a maioria delas é redonda. Não são todas, ó. Essa não é redonda, essa não é, mas a maioria é redonda. As placas de regulamentação são muito importantes. Elas orientam o trânsito nas cidades e também nas estradas e devem ser respeitadas tanto pelos motoristas quanto pelos pedestres. Agora nós temos as placas de advertência, que são essas daqui, ó. São sempre pintadas de amarelo, com símbolos em preto. A maioria tem forma de losango. Olha aqui, ó. Esse formato aqui é o formato de um losango. As placas de advertência chamam a atenção dos motoristas e pedestres para algum perigo que possa existir na pista e a gravidade desse perigo. Na pista tem o risco de algum animal atravessar aquele local. Nós temos também as placas de indicação, que são essas em azul aqui, ó. As placas de indicação fornecem informações úteis para o deslocamento dos motoristas, ajudando-os na identificação de vias, identificando direções e serviços. Algumas trazem mensagens educativas. Então, olha lá,
como telefone público, se é hospital, pronto-socorro, se é restaurante, um local de hospedagem como hotel, ponto de táxi e assim por diante. Aqui não está falando, mas eu coloquei também porque existem algumas placas que são as placas de sinalização. Elas são chamadas também de atrativos turísticos. Na nossa cidade vocês vão encontrar a placa de atrativo turístico que representa o museu. Serviços auxiliares são regulamentares pintados de azul com símbolos em preto, exceto a cruz vermelha do pronto-socorro. Então, essas daqui, ó, são as placas de indicação. As placas são em azul, com símbolos em preto, com exceção da que vai representar o pronto-socorro, com a cruz vermelha. Identificação de vias. São brancas com indicação escritas na cor preta e tem formato também de brasão. Sentido e distâncias. São retangulares e verdes. Nas estradas nós encontramos muitas placas retangulares e verdes. São essas de sentido e distância. Normalmente ela traz o nome da cidade também. Por exemplo, quando a gente está indo até Ribeirão. Então, logo que você pega a estrada, você já vai ver lá na placa. Para Ribeirão, tantos quilômetros. Você andou mais um pouco, aquela quilometragem vai diminuindo até você chegar até Ribeirão Preto. Então, por isso que é uma placa de sentido e distância. E elas são verdes em formato retangular, escritas na cor branca. Aqui no trecho da marginal, vocês também poderão encontrar essa placa de sentido e distância. Temos também as placas informativas, que são retangulares e azuis. As indicações aparecem na cor branca. E temos também as placas educativas, que são retangulares e brancas. E as indicações aparecem na cor preta. Agora nós vamos falar um pouquinho do semáforo. Existem dois tipos de semáforos diferentes. O semáforo de veículos para veículos, que é esse que tem 3 cores, e o semáforo para pedestre. A cor vermelha significa pare. A cor amarela significa atenção. E a cor verde significa siga em frente. No semáforo para pedestre, nós não teremos a cor do atenção, que é a cor amarela. Então, se tiver aceso a cor vermelha, lá o bonequinho vai estar parado naquela posição certinha. Então, significa que ele deve parar. Quando acender o sinal verde, olha lá o bonequinho como se ele estivesse andando. Significa que a pessoa pode atravessar. Em locais onde vocês vão encontrar 2 semáforos próximos, como um semáforo de pedestre e um para veículos, vocês vão observar que enquanto em um vai estar acendendo a luz vermelha, no outro vai acender a verde. Enquanto no outro vai acender a verde, no outro vai acender a vermelha. Por quê? Porque se não se acender, por exemplo, as duas vermelhas, vai ficar os veículos parados e as pessoas paradas. De repente, abre os 2 semáforos com verde, aí todo mundo vai andar no mesmo tempo. Os pedestres iriam correr o risco de serem atropelados. Então, por isso que eles são invertidos. Então, aqui, ó, observem que nesses postes tem os 2 semáforos. Enquanto aqui está aceso o vermelho para os veículos pararem, o verde está aceso para as pessoas se locomoverem, atravessarem. Aqui está aceso o verde, então significa que os carros podem passar, porém os pedestres deverão se manter ainda parado. E aqui, quando está o amarelo, que é atenção, o atenção ele é uma transição entre a cor verde para vermelha. Porque vocês já viram quando o sinal fecha e o carro ele está atravessando ainda? Então, com isso, eles têm um tempo suficiente para acabar de atravessar. Porque se já abrisse imediatamente o verde,
e aquele carro não tinha acabado de atravessar ainda, o que ia acontecer? Eles poderiam se chocar e haver uma colisão. Então, por isso que tem o sinal amarelo, para poder dar tempo de acabar de atravessar. O semáforo ajuda a organizar o trânsito também, de veículos e de pedestres. As luzes coloridas dos semáforos indicam a ação que motoristas e pedestres devem ter. Veja o que condutores e pedestres devem fazer de acordo com as indicações do semáforo. Então, olhem lá. Os carros param e os pedestres atravessam a rua. Então, foi aquilo que eu expliquei. Os carros passam, porque está verde, e os pedestres aguardam. Olha lá, está vermelho. Os carros começam a parar, porque já tem um indicativo aqui de amarelo, que é atenção, e os pedestres continuam aguardando. Você sabia que alguns semáforos de pedestres são adaptados para pessoas com deficiência visual? Esses semáforos emitem sons que indicam quando a travessia é segura. Agora nós vamos falar das faixas de pedestre. A faixa de pedestres é pintada nas ruas em locais seguros para a travessia, que são essas daqui, ó. Os pedestres sempre devem utilizar as faixas para atravessar as ruas com segurança. Os condutores de veículos devem esperar parados até o pedestre terminar a travessia e não podem parar ou estacionar sobre a faixa. Então, quando o semáforo fechar, o motorista ele tem que parar nessa faixa aqui. Ele não pode parar em cima da faixa de pedestre. Por quê? O pedestre ele vai aproveitar o momento em que o carro está parado para poder atravessar. Só que às vezes o tempo do semáforo não é suficiente para a pessoa acabar de atravessar. Então, se você está parado logo aqui e a pessoa ainda está atravessando, principalmente se for pessoas idosas, né, que demoram mais tempo para poder atravessar a rua, você deve esperar a pessoa terminar de atravessar a rua para depois sair com o seu carro. Aqui nós temos um exemplo, né, de pessoas utilizando a faixa de pedestres em rua do município do Recife, no estado de Pernambuco, no ano de 2015. Os pedestres sempre deixam utilizar as faixas para atravessar as ruas com segurança. Os condutores de veículos devem esperar parados até o pedestre terminar a travessia e não podem parar ou estacionar sobre a faixa. As calçadas devem ter rampas junto à faixa de pedestre para permitir a travessia de pessoas que usam cadeiras de rodas. As rampas também facilitam a travessia de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Antigamente, em Brodowski, a cidade não estava adaptada, né, para as pessoas com uma certa mobilidade, principalmente aquelas que utilizam cadeira de rodas. Então, não tinha como a pessoa subir na calçada se ela estivesse sozinha, porque a calçada era muito alta em relação à rua, né? Dava aquele degrau. Então, como que a pessoa subia na calçada sem a ajuda de alguém? Ficava difícil, né? Por conta disso, em muitas calçadas, principalmente na região central de Brodowski, foi feita uma manutenção e eles reformaram e colocaram onde não tinha rampas, eles criaram essas rampas. Então, por isso que hoje em dia vocês, próximo à esquina, vocês vão enxergar essas rampas. São rampas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Não só pessoas com cadeira de roda, não. A pessoa mais idosa, às vezes ela tem dificuldade também de estar subindo na calçada. Uma pessoa mais idosa também às vezes tem dificuldade com degraus. Fica muito mais fácil estar subindo também pela rampa. Pessoa utilizando rampa para cadeira de rodas em calçada do município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, em 2014. Então, é essa cena aqui. Eu deixei para vocês assistirem uma historinha da revistinha da Turma da Mônica, que fala que a educação no trânsito, ela não tem idade.
Espero que vocês assistam e gostem, porque essa historinha ela é um complemento da nossa aula de geografia de hoje, tá bom? O mundo que queremos. Boas atitudes, trânsito mais seguro. No Brasil, todos os anos, o número de pessoas que sofrem e causam acidentes no trânsito é muito grande. Isso ocorre porque pedestres, condutores e passageiros desobedecem às leis e à sinalização do trânsito. Veja algumas atitudes que devemos adotar para garantir a segurança do trânsito. Então vamos observar cada cena. Observar o semáforo para pedestres e sempre atravessar na faixa de pedestres. Antes de atravessar, o pedestre deve olhar para os dois lados da rua e verificar se não há veículos se aproximando. É aquele detalhe, você precisa ver se não está vindo ninguém e precisa ser visto. O que é ser visto? Porque às vezes você olha, você vê que a pessoa está vindo, mas de repente a pessoa não está te vendo, você está vendo ela, mas você não está sendo visto. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você está lá atravessando e a pessoa vem e acaba te batendo. Agora, durante esse período de pandemia, eu acabei vendo num jornal aqui da região, uma senhora de idade estava atravessando a rua, acho que na cidade de Franca, e de repente abriu o sinal. E ela não deu conta de atravessar, faltava assim só um pouquinho para ela chegar até na calçada. Imediatamente o carro ele já saiu em disparada e quando viu já estava em cima dela e ele jogou essa idosa bem longe. Então é o tal negócio, a gente tem que prestar atenção, né? Porque às vezes as pessoas não acabaram de atravessar ainda, ou a pessoa que está atravessando tem que ficar de olho para ver se o motorista está enxergando que ela está atravessando a rua ali, para poder evitar alguns acidentes. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança e não colocar os braços ou a cabeça para fora do veículo. As crianças devem ser transportadas no banco traseiro, em cadeiras adequadas à idade e com cinto de segurança. O pedestre deve andar sempre na calçada e, quando houver passarelas, o pedestre deve usá-las para atravessar vias com segurança. Em muitas rodovias, a gente vê as pessoas atravessando de um lado para o outro no meio da rodovia. E às vezes na rodovia tem a passarela, né, para a pessoa passar por cima. Mas muitas vezes a pessoa, por preguiça, por pressa, acaba colocando a sua vida em risco atravessando no meio dos veículos, como acontece com esses 3 passageiros aqui. Esses 2 estão com uma atitude correta e esses 3 aqui não é uma atitude correta, porque eles podem ser atropelados. Enquanto dirige, o condutor não deve carregar nada no colo, nem usar o telefone celular. Crianças e adolescentes também têm suas obrigações no trânsito. Então, nós vamos recordar algumas que foram faladas agora e ver que também as crianças precisam ficar atentas, né, em relação às regras de trânsito. Quem ainda não tem idade para dirigir veículos também precisa seguir regras, sejam elas ditadas pelo Código de Trânsito, pela civilidade ou mesmo pela prudência. No caso dos passageiros, né? Até os 10 anos de idade, jamais sentar no banco da frente do veículo. Então, se você tem menos de 10 anos, você tem que sentar no banco de trás. Nunca colocar os braços ou cabeça para fora da janela. Por quê? Eu já vi muitas vezes em ônibus, por exemplo, a pessoa põe a cabeça para fora, de repente o ônibus passa próximo a uma árvore, acaba até machucando a pessoa, porque dependendo da velocidade que o motorista está indo, você pode se machucar. Se você fica com o braço para fora, pode passar uma outra condução ou mesmo perto de uma árvore, arrancar seu braço fora. Então, riscos de acidentes devem ser evitados. Nunca jogar coisas pela janela do veículo, porque quando você joga, por exemplo, uma latinha, ela cai numa velocidade. Mas quando o carro ele está em movimento,
A latinha ela vai numa velocidade muito mais rápida e ela pode atingir, por exemplo, o carro que está vindo atrás, quebrar um vidro, machucar uma pessoa, sem contar que nós não devemos poluir as vias públicas. Então, não só pelo fato de evitar acidentes, mas também para não poluir o meio ambiente. Usar cinto de segurança e ter bom comportamento dentro do ônibus ou da perua escolar. Como pedestre, né? Como vocês que são pessoas que andam a pé. Respeitar a sinalização, atravessar sempre nas faixas, obedecendo ao sinal de pedestres quando existir. Olhar com atenção para os dois lados da rua antes de atravessar, mesmo que o sinal esteja aberto para pedestres. Foi o que nós acabamos de conversar. Usar sempre a passarela de pedestres para atravessar estradas, rodovias ou avenidas de grande movimento. Jamais andar de skate, bicicleta, patins, etc. em ruas ou locais perigosos. Agora, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês. Como arte e geografia, vocês vão fazer um desenho hoje. Vocês vão tentar pensar em tudo isso que nós falamos sobre o trânsito. Vocês vão fazer um desenho que ocupe a folha toda, tá? Vocês deverão colocar o que, né, nesse desenho? Pode fazer tipo uma cidade, né? Com casas, com ruas, com carros, motos, pessoas andando a pé, placas, que nós aprendemos placas, pode colocar semáforo, se quiser colocar o policial de trânsito também no desenho de vocês, pode, fiquem à vontade. Em cima vocês vão escrever trânsito de letra de forma e trânsito de letra cursiva. Eu estarei deixando para vocês, lá no grupo de estudo, toda a correção das atividades de ontem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de assistir o vídeo da turma da Mônica, que está lá no grupo de estudo. Tudo bem? Um grande beijo, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.